Oi, pessoal, sou Keila Daniela, do curso de pós-graduação em docência, e hoje vou apresentar para vocês o relatório da atividade integradora da disciplina de EJA e Epistemologia. Então, a área que eu escolhi foi a área da construção civil e o profissional observado foi o engenheiro civil em uma atividade específica, atividade de concretagem da laje. Vou disponibilizar aqui o slide. Pronto, então, como eu falei para vocês, sou especializanda do curso e a escolha do profissional foi um engenheiro civil e a atividade foi a concretagem de uma laje residencial, localizada em um condomínio fechado. E essa observação, ela partiu da necessidade de entender como o profissional, ele desenvolveu essa atividade de concretagem, certo? E só foi feita a partir de um projeto estrutural, já pronto, com sapato, pilar, viga baldrame, escada e laje. Então, para chegar à etapa de concretagem, essas já estavam prontas, certo? E foi feita também uma entrevista para conhecer um pouco mais sobre alguns métodos. Enfim, a técnica observada foi a concretagem e ela está disposta na norma 12655, né, que é justamente para o concreto, preparo, controle e recebimento, também da norma 5738, né, que obedece a corpo de prova e entre outras. Assim como o engenheiro, ele obedece o projeto arquitetônico, estrutural, instalações hidráulicas e elétricas, assim como o descoramento da obra, ou seja, de posse já desses documentos importantes para chegar à etapa de concretagem. O método, né, que foi utilizado pelo engenheiro civil foi inicialmente a interpretação do projeto estrutural, né, onde lá consta a descrição da laje, e ele, de posse desse documento, ele quantificou a quantidade do concreto para a execução da laje. Então, essas são as informações técnicas que a empresa necessitava, no caso, a concreteira, para poder fazer em relação ao volume, resistência, a dosagem correta do concreto, assim como ele teve que fazer a separação dos equipamentos que foram úteis no momento da concretagem. E todo o planejamento e orientação da equipe, outros profissionais que estiveram junto para o dia da concretagem. Operações. Então, ele separou, selecionou os materiais necessários para ser direcionado, organizou todo o local para o recebimento do concreto, em relação ao acesso, segurança, né, respeitar a cronologia do processo. Então, são operações que são sequenciais, né? Primeiramente, quantificar, ler o material, no caso, o projeto, depois, para seguir as etapas de operações. Então, observou-se que a forma de comunicação entre o engenheiro civil e toda a equipe, ajudante, pedreiro, carpinteiro, há uma comunicação específica entre eles em relação aos nomes que são dados, por exemplo, vigas, enfim, existe uma comunicação específica que é da área, certo? Então, entre eles, eles se entendem, porque eles já estão naturalmente exercendo essa profissão. Houve também saberes sobre materiais, equipamentos, ambiente, segurança. Esses saberes sobre materiais, tudo que foi necessário, os equipamentos estando ali de posse no momento certo, para que não haja nenhuma interrupção no momento da concretagem, um ambiente seguro, e saberes de outra natureza, foi importante destacar que os saberes, uma forma de um trabalho que envolve muita técnica, mas um saber que envolve muita humanização, porque depende de cada profissional, que vai desde o servente, que é o ajudante, o pedreiro, o armador. Então, são atividades que se complementam e que uma é tal qual importante com a outra. E para que chegue ao momento exato da concretagem, observou-se que
Houve a humanização em relação às dimensões do trabalho. Observou-se a questão estética, que diz respeito ao visual, né, da laje, observou a questão do respeito à ética entre as pessoas, a equipe envolvida, a questão do reconhecimento da identitária de cada profissional, onde eles se identificam naquela profissão. Observou-se também ambiental, referente ao descarte de resíduos e até mesmo o concreto, que não pode ser despejado de forma a agredir o solo, o meio ambiente. A estrutura da situação de trabalho, onde esteve uma equipe envolvida, os recursos e instrumentos, pessoas envolvidas, profissionais, de posse de todos os instrumentos e de orientações, obedecendo às regras e normas. Os desafios encontrados em relação à mudança da entrada do caminhão betoneira e bomba, que teve que ser o acesso pelo fundo da casa, e no ato do despejo do concreto, houve uma pressão rompendo o EPS, mas o engenheiro e sua equipe conseguiu contornar a situação fazendo uma forma. Então, o engenheiro, ele observa as condições climáticas, por exemplo, não pode ser em dias chuvosos, ele planeja mão de obra, capacidade e espaço. Em relação às relações dos saberes e das teorias, observou-se uma relação importante da socio-interacionista e aprendizagem social, onde cada profissional envolvido na tarefa, eles têm histórias de vida, experiências que são importantes a agregar conhecimento, mesmo sendo empírico. Eles têm domínio de uso de ferramentas e são mediadores para novos processos. Das modalidades, é importante ter visitas técnicas, onde há uma aproximação, onde o aprendiz ele consegue identificar e saber a relação dos fazeres e saberes na prática e a análise da atividade, onde o aprendiz ele lida com os desafios e as dificuldades. Algumas imagens da atividade observada, né, escoramento da laje, o acesso à laje, a escada, a laje pronta aí com vigas, bigotas e EPS para receber o concreto, a preparação, caminhão betoneiro, caminhão lança já no local para despejar o concreto e o concreto sendo colocado na laje e a conclusão da laje algumas horas depois de ter sido concretada. Obrigada, agradeço a todos pela atenção.